noite a todos. Boa tarde. É porque que a gente faz palestra e sempre é de noite. Aí eu já tenho esse ritual de falar boa noite. Mas estamos na parte da tarde, que a nossa tarde seja uma tarde agradável, de aprendizado, de troca de experiência. Nós que estamos estudando esse tema, esses temas vinculados à vida, defendendo a vida. E para defender a vida, a gente precisa tocar assuntos um tanto quanto delicados, em defesa desse objetivo supremo, esse objetivo maior de defender a vida em todas as suas instâncias. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco a respeito do autocídio. Nós vamos falar desse tema. E nós temos um tempo um pouco exíguo, temos um pequeno tempo para falar de um tema tão complexo, tão delicado. Graças a Deus, a doutrina espírita é muito esclarecedora e existem muitas obras que os espíritos transmitiram através de diversos médios sobre o tema suicídio. Um dos principais é Memórias de um Suicida, de Ivone A. Pereira. E existem outros, Martírio de um Suicídio e muitos outros livros falando sobre esse tema, que é um tema, como já dissemos agora há pouco, um tema que requer uma análise bastante profunda. E para falar sobre isso, de maneira mais sintética, dentro do tema que nos é proposto, eu vou optar por contar uma história verdadeira. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente ouve casos que realmente ocorreram. A gente aprende com a experiência alheia. E existe uma história no livro Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Esse livro é uma homenagem ao Divaldo Pereira Franco, o médium lá da Bahia, de Salvador. E um dos capítulos desse livro chama O Suicida do Trem. E quando eu li esse capítulo, eu fiquei muito sensibilizado, muito chocado até certos pontos, como o Divaldo narra esse tema. E eu procurei memorizar para contar para vocês. Eu vou contar essa história que Divaldo vivenciou ainda na década de 70, já tantos anos atrás. Ele fala o seguinte: ele uma vez estava passando pelas ruas de Salvador, até que ele viu numa banca de jornal, um jornal exposto e uma notícia de um suicídio. E ele começou a ler ali o jornal ali na banca, e o repórter descreve um suicida, um trabalhador, um operário da construção civil, que se atirou sobre as rodas de um trem, e ele descreve com cores fortes, de forma que Divaldo ficou muito assim, chocado com aquilo, e resolveu, era uma prática que ele tinha, anotar o nome da pessoa que tinha cometido o suicídio. Ele tinha um caderninho onde ele fazia orações para essas pessoas. Ele anotou o nome e resolveu levar para casa, porque ele queria orar por esse infeliz que cometeu o suicídio. Muito bem, chegado no gabinete de trabalho, na casa dele, onde ele mantém uma obra assistencial de grande valor, de grande vulto, ele diz que ele tem um gabinete lá, que ele gosta de abrir as janelas, gabinete onde tem janelas largas, e principalmente à noite, antes de repousar, antes de dormir, ele diz que olha para as estrelas, olha para o céu, quase sempre, na Bahia, os dias quase sempre são de verão, então, naquela época, estava fazendo bastante calor, por isso que ele abriu a janela, olhou para fora, olhou o céu iluminado de estrelas, e ele diz que nessa época do ano que aconteceu isso, tem uma estrela que brilhava mais intensamente no céu. Ele fixou nessa estrela e começou a fazer uma prece sentida, como se ele fosse advogado desse pedreiro, advogado do operário que tinha se atirado nas rodas do trem. E ele começa a pedir por ele: ó Senhor, olhe por ele, toma conta dessa alma. Pode ser que ele não sabia o que ele estava fazendo, sabe-se lá os dramas interiores que ele passava, por isso o abençoe, cuide dele com carinho, não deixe sem assistência, leve a ele a luz, o refrigério. E foi fazendo orações, e ele fez isso durante anos sucessivos. Não foi só nesse dia que ele viu o nome da pessoa no jornal. Isso se tornou uma prática, que ele fazia todos os dias, orava para esse suicida do trem. Depois de mais de 10 anos, ele tinha outros que ele orava também, ele deixou aquela listinha, priorizou outras pessoas, tinham passado muito tempo,
E ele deu o fato como esquecido. E justamente depois de 10 anos, ele narra que ele começou a passar por um problema que o atormentava interiormente. Algumas pessoas que ele considerava amigos, né, levou ele o nome dele a uma calúnia, a uma mentira, e ele ficou muito magoado, muito ferido com aquilo, vivenciou aquilo de uma maneira muito intensa. E num dia, exatamente um dia que ele estava chateado com essa situação, ele disse que ele entrou de volta no gabinete, abriu aquelas janelas largas, olhou o céu todo estrelado, olhou a estrela, e quando ele começou a querer fazer as orações que ele fazia tempo, uma angústia apertou o coração dele de tal forma que ele não deu conta de orar. Ele narra que naquele instante ele estava tão atormentado, tão chateado, tão ferido por dentro, tão magoado com algumas pessoas tão queridas dele, que tinha tomado atitudes infelizes em relação a ele, em relação à obra, e ele com aquele coração apertado, teve vontade de chorar. E quando começou a vir as primeiras, ainda antes das primeiras lágrimas cair, ele que tem uma mediunidade, né, uma pessoa que tem uma capacidade mediúnica muito grande, ele disse que viu um espírito entrando no quarto, né, onde ele estava. E ele, normalmente, quando entra o espírito, ele já pergunta o nome, quem é, ele não conhecia esse espírito. Aí ele chegou, o espírito olhou para ele e falou: ô Divaldo, eu sou fulano de tal, eu estou aqui, você não me conhece. Eu estou aqui para te pedir uma coisa que é difícil, eu sei, mas que você tenha um pouco mais de fortaleza nesse momento. Porque nós aqui do plano espiritual, muitos de nós, nos apegamos a você, né? Usamos, claro, temos como maior referência Deus, nosso Pai, e Jesus é o maior modelo. Mas como a gente ainda é muito inferior, a gente acaba se afeiçoando àqueles que estão mais próximos, né? Mais juntos de nós. E eu aprendi a me afeiçoar a você. Eu tenho um afeto muito grande. E se hoje você chorar, o que será de nós, né, que estamos mirando no seu exemplo, o temos como incentivo, alavanca para as nossas vidas? Eu queria pedir para você se esforçar um pouquinho mais. E o Divaldo meio que deu aquele, né, aquele nozinho na garganta, falou: não, então não vai ser agora não. Pessoal, eu vou descer aqui para ficar mais à vontade, ficar mais próximo de vocês. Ideal seria eu falar ali no púlpito, mas eu gosto de falar assim perto, porque eu olho nos olhos das pessoas, eu fico mais à vontade, sinto mais aconchego, gosto de falar desse jeito. Então, só que a câmera tem que mudar aí, né? Lá na federação tem uma câmera que é fixa lá, e eu, teimoso, toda vez eu saio para o lado lá da federação, e ele só volta. E nós contando aqui a história do Divaldo, a história tão interessante. Aí ele disse que nesse instante ele procurou se recompor emocionalmente para não chorar diante daquele espírito. E aí ele se sentiu um certo vínculo com o espírito, mas fala: e você, quem você é, né? O que você tem para me contar, qual é esse afeto, como você aprendeu a me admirar tanto? Aí o Divaldo o Divaldo perguntou para ele, e o espírito começou a falar, falou: olha, ô Divaldo, eu sou aqui de Salvador, e desde quando eu me entendo por gente, eu sempre fui sozinho. E eu tive que cuidar da minha vida, desde pequeno eu trabalhei, logo eu aprendi a profissão de auxiliar de pedreiro, né? E eu fui galgando alguns postos, e aí cheguei a aprender a profissão de pedreiro, e casei muito cedo, né? A vida me chamou para responsabilidades muito cedo. E tive na minha vida um casal de filhos, e que eu tinha um amor profundo por esse casal de filhos, a minha esposa. Mas houve um momento na minha vida que nós estávamos passando muitas dificuldades econômicas. E a minha esposa lavadeira, sem conseguir casas para lavar as roupas. Naquela época, né, não existiam essas máquinas de lavar que existem hoje. Então, a minha esposa lavando roupa, mas sem muitas mudas para lavar de roupa, e aquelas dificuldades. E eu também, emprego difícil. E você não sabe o que é não colocar, a gente não ter comida para colocar na boca do filho. E que dor que é isso. Sabe, é uma dor devastadora, não é nem pela fome, mas é aquilo que é o mínimo, colocar uma comida, o mínimo que a gente pode querer da vida, né? Um arroz, um feijão, não ter para oferecer para o filho. Mas isso é devastador, acaba com a moral de qualquer ser humano, de qualquer dono de família, dono de casa. Isso traz uma dor profunda. Somado a isso, eu tinha uma certa tendência à melancolia, à tristeza, à depressão.
E eu passava por alguns estágios em que eu ficava ensimesmado, calado, mudo. Meus companheiros de trabalho, algumas pessoas próximas me perguntavam, mas eu entrava dentro de mim como se eu estivesse entrando numa concha e me fechava naquilo e vivia uma dor que eu não sabia explicar o porquê. E justamente nesse período em que meus filhos estavam passando por maiores necessidades, me começou uma ideia, que foi uma ideia que veio assim, a princípio me pareceu absurda, eu quase ri, que foi a ideia de acabar com a minha vida. Não tinha sentido viver daquele jeito. Se é para viver sem dignidade, se é para viver dessa forma que eu estou vivendo, um sofrimento desse jeito, então é melhor acabar com tudo. E na hora que eu pensei isso, eu achei tão absurdo. E logo pensei em outras coisas e a ideia se esvaiu. Mas no outro dia ela veio mais forte. E eu comecei a pensar nisso. Há uma coisa que vai inserindo de forma sutil, um pensamento que vai repetindo, martelando ali, chega a vontade de acabar, a falta de vontade de viver, eu não entendi o sentido da existência, o sentido da vida, a vida é só dor, é só sofrimento, é só esse mínimo que a gente tem que ter aqui, nem sobreviver direito. E aquilo veio martelando, veio, e foi tomando corpo. Sem que eu desse conta, aquilo me tomou de tal forma dominou, monopolizou minha mente, que eu estava só pensando nisso, só pensava nisso. Minha esposa já tinha notado esse meu comportamento, né? Ela já sabia que eu passava por processos depressivos de melancolia, mas agora a coisa estava mais acentuada, porque não era só a melancolia, não era só a depressão, era a vontade de acabar com a minha vida, com a minha existência, que vinha todo dia. E agora, se aconteceu num dia, acontecia de hora em hora, eu pensava de hora em hora. Pouco mais de tempo, eu começava a pensar isso de minuto em minuto, de segundo em segundo, de forma que eu só pensava em acabar com a minha existência. E aí, eu comecei a planejar o fato. Aqui próximo de casa, passa um trem aqui, tem um trilho de trem que passa aqui, e ele é regular, ele passa direitinho em determinada hora do dia, e eu sei o movimento, sei a hora, sei e calculei o local onde eu me atiraria e que não daria tempo de frear, o maquinista frear, e marquei direitinho, e aquilo foi tomando conta, até que eu tomei coragem. Nesse dia, despedi com a minha esposa num abraço e num beijo mais forte. Abracei meus filhos no último adeus. Olhei para os seus olhinhos inocentes, né? O menininho mais velho, meu, e a minha garotinha. Abracei, mas eu estava decidido, porque eu tinha alimentado muito essa ideia. Era uma forte agora, a coisa era forte, eu estava decidido. Eu não queria continuar vivo. A vida não valia a pena ser vivida. E tomado por essa decisão, quando o trem foi passar, havia uma elevação, um pequeno morrinho, e eu pulei. E o trem passou por cima do meu corpo. Aquilo que eu mais queria, o fim iria acontecer. O fim da vida, o fim da existência. O Divaldo olhou, era um depoimento nu e cru, e que, obviamente, ele ouvia com atenção, era um espírito, e o Divaldo enxerga espírito igual a gente enxerga pessoa, assim, sabe? Ali ele enxerga numa clareza, né? Tem uma clarividência muito grande, ali enxergava o espírito dando um depoimento, para ele nem esperava esse tipo de depoimento, e aí o espírito continuou falando, mas Divaldo, o fim não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque o trem, quando passou por cima do meu corpo, ele esmagou a carne, os ossos quebraram, a caixa craniana estourou, os miolos ficaram ali expostos, explodido, aquele sangue. Mas eu não vi o fim. Eu continuei vivo. Pior, vivo e sentindo as rodas do trem passar por cima de mim. Uma dor que nenhuma palavra humana consegue descrever. Uma dor profunda, mas aquela dor dilacerante, aquela dor de explodir, aquela dor física, uma dor do trem que passava e que não parava de passar, e eu ouvi o apito do trem, o maquinista assustado antes de eu ter segundo antes, o maquinista assustado, apitando o trem, roda esmagando, roda não parava de passar, e não parava de passar, e eu não sei quanto tempo precisar, porque eu perdi a noção de tempo, de hora, de dias, de noite, eu perdi a noção de tudo.
Eu só sentia aquela dor. E depois de tanto tempo sentir aquela dor, de repente eu me vi liberto daquela cena. Mas quem disse que eu tive algum refrigério, algum alívio? Ao contrário, continuei a sofrer, não mais a cena do crime, mas eu estava numa região desoladora, uma região onde não era nem frio e nem calor. Não havia uma árvore sequer. Se havia árvore, eram tocos, eram paus, eram árvores, né, galhos sem um mínimo de verde, apenas aqueles galhos pontiagudos. E vinha um frio, uma fome, eu sentia a barba crescer, as minhas vestes rotas, eu caminhava, a região era a região de lodo, como se fosse um pântano, e eu caminhava por aquele pântano, uma dificuldade, e eu gritava, e de repente cenas de terror apareciam na minha retina, diante de mim, fantasmas apareciam, alguns ridicularizavam-me, riam, risadas sórdidas, sombrias, eu estava completamente perdido. Estava nessa região de profunda dor, de profundo sofrimento. De repente, algumas cenas animalescas, de sexo de animais com pessoas, aparecia. Eu estava numa região de trevas, de escuridão e de dor. Depois pude ver que haviam ali cavernas frias, em que algumas pessoas ficavam dentro dessas cavernas, e eu escolhi uma caverna para ali habitar. Mas quem disse que eu descansava dentro dessa caverna? A caverna era apenas um abrigo para as intempéries, para as tempestades, mas mesmo assim, eu era assaltado constantemente por seres infernais, que de certa forma sentiam prazer, de certa forma se rejubilavam por eu estar vivendo uma situação dessa. E eu não sei precisar quanto tempo fiquei assim. Eu só sei que em breve segundos, em instantes fugidios, eu ouvia alguém pronunciar, mas dizia o meu nome, advogava a minha causa, falasse com Deus ao meu favor, queria que eu me livrasse daquela situação. Era um refrigério rápido, eram breves segundos. Mas diante da tormenta que eu vivia, diante da situação de sofrimento intenso, um alívio que via tão bem-vindo que eu, passei a apreciar esses momentos. Acontecia um pouco. E eu fiquei nessa treva, nessa dor. Quando eu passei a ouvir cada vez mais o meu nome, vinha o meu nome, alguém advogando a minha causa, alguém querendo me beneficiar, falava com carinho por mim. Que depois de tanto tempo, eu mesmo tive forças, não sei onde arrumei essas forças, de dirigir o pensamento para Deus. E eu pedi para Ele, eu tinha me afastado tanto dele. Na minha vida eu deixei essa questão religiosa, a questão de ter um pai divino, um cuidador, um criador, inteligência suprema maior do que a nossa. Passei a pensar nisso e supliquei uma oração, um socorro. Veio, me alcançou. Enfermeiros, sabe-se lá vindo de que local, siderais, anjos em pessoa, me acolheram em uma maca e me levaram para um lugar onde não havia mais os gritos, onde não havia mais frio, havia aquela névoa, aquela fumaça, aquelas montanhas, os seres infernais, as pessoas que me ridicularizavam, as gargalhadas sinistras, tudo isso ficou em segundo plano. Agora eu entrava num hospital de nome Maria de Nazaré, onde eu lá fui acolhido com carinho, com amor, cuidaram de mim, de tal forma, tiveram um carinho tão especial por mim, que eu só sei dizer isso para você, Edivaldo, emocionado, porque pela primeira vez na minha vida eu me senti tão assistido, tão acolhido. É claro que estava estampado no meu perispírito, no meu corpo espiritual, o ato tresloucado que eu havia cometido, mas ali, isso era ressaltado, e eu passei a fazer cursos, a
extensão do meu gesto. Deus dá a vida, Divaldo, e só Ele, unicamente, tem direito de tirar. Mas Deus é tão bom, é um Criador tão maravilhoso, que Ele, até nesse ponto, Ele é perfeito. Ele nos dá uma liberdade, mas a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, no sentido da vida, é limitado. Porque eu pensei que estava acabando com a minha existência. Eu acabei com o meu corpo físico. A vida, a existência, nós não temos o direito de acabar, porque foi feita, criada por Deus. Deus sopra a vida. E Ele dá a vida e Ele vai ter o direito de tirar. Então, saber que nós não podemos acabar, o nosso livre-arbítrio é limitado nesse sentido, é uma bênção. Porque eu estava vivo e agora em curso de uma recuperação, de uma reabilitação, de uma melhora. Ali aprendi tanto, até que a curiosidade espiaçou-me mais, e eu quis saber quem tinha sido o leitor, aquela voz que me amava, que falava por Deus, que advogava a minha causa, uma súplica, uma oração. Quem era? Eu conhecia? Disseram que eu não conhecia. E eu pedi tanto, insisti tanto para eu conhecer essa pessoa, e um dia me levaram espiritualmente numa casa espírita, e eu ouvi uma palestra sua, Divaldo, e me disseram: olha, é aquele ali, Senhor, aquele Senhor que fazia uma oração intercessória. Eu quis saber o que é uma oração intercessória. É uma oração que você pode fazer por terceiros, ajudando, contribuindo, vibrando. E ele vibrou muito tempo por você. Ele orou muitos anos por você. E era nesse momento que ele orava que você recebia o alívio breve, o alívio instantâneo. E agora você está tendo oportunidade de conhecê-lo. E assim, Divaldo, eu fui me afeiçoando a você. E é por isso que eu estou aqui. O depoimento era tão verdadeiro. O Divaldo emocionado, né? Que dor, a dor daquele que é essa, que dor profunda. Mas os sofrimentos não acabam aí. O Divaldo continuou olhando e conversando, engraçado isso, né? Uma pessoa conversando, parece filme Ghost, né? Aquele filme Ghost é engraçado, parece aqueles filmes Ghost. Mas é verdade, né? Quem tem essa... Né, todos nós somos médiuns, e quem treinou isso em muitas idas, como o Divaldo, né, tem essa facilidade, como o Chico, de conversar como se conversasse com uma pessoa mesmo. E o Divaldo olhou para ele, né, já estava emocionado, sensibilizado, querendo abraçá-lo, aconchegá-lo de encontro ao peito, como faz com uma criança, um filho amado. E o Espírito falou: mas eu não terminei, Divaldo, porque eu pensei que esse seria o fim do meu sofrimento, da minha dor, mas ao contrário. Eu entendi, Divaldo, que aquele que suicida é um gesto de profundo egoísmo. É egoísta porque o que suicida não prejudica somente a si, e prejudica a terceiros. E aí eu pude entender a extensão do meu gesto, porque com o tempo a saudade começou a torturar o meu coração. E eu quis reaver a minha esposa, os meus 2 filhos, que eu amava tanto. Eu queria vê-los, queria, nem que fosse breve, de longe, saber o paradeiro deles, como eles estavam, quanto tempo eu estava ali. E aí eu vim saber que eu fiquei nessa região de trevas mais de 10 anos. Mais de 10 anos sofrendo. E me disseram que eu não tinha autorização para buscar a minha família. Que eu tinha que me fortalecer mais, estudar, fazer mais curso, preparar-me melhor. Mas quando a gente ama, a saudade é tão grande, né? O apego da gente com a família é tão grande, que eu insisti e pedi mais uma vez, não me deram autorização, eu pedi outra vez, e tanto fiz, tanto procurei, que os instrutores maiores, apesar de todas as recomendações, eles resolveram me dar uma concessão, que eu fosse. Mas eu não iria ver a minha família sozinho. 2 enfermeiros do Hospital Maria de Nazaré iriam me acompanhar, iriam me seguir, para caso eu não conseguisse suportar os problemas que iriam advir desse meu gesto. Mas eu não queria, eu não estava sabendo, não queria encarar os problemas, eu queria ver meus filhos, eu queria ver a minha esposa. E pedi e fiz, foi dada a concessão, e saímos e viemos para a crosta terrena. E procurei os meus filhos e minha esposa.
E de repente eu fui chamado, como se fosse um imã, vibração aqui, pensamento é uma coisa muito poderosa. E como um imã eu fui levado para a região aqui de Salvador, a região do Cais. Você sabe que no Cais, principalmente nas regiões mais afastadas do Cais, há vários prostíbulos. Os marinheiros que viajam e procuram as mulheres, muito longe das mulheres, muito longe de aventuras sexuais, procuram mulheres. E eu fui levado para essa região sem entender o porquê. Fui guiado lá, vinculado, um imã me levava até lá. E eu entrei num quarto de uma luz vermelha, onde estava uma jovem, que deveria ter aproximadamente uns 18 anos, aproximadamente. A pintura forte no rosto. E eu logo percebi que se tratava de uma cortesã, de uma prostituta, melhor falando, uma prostituta. E olhando para ela, eu fiquei tentando ver se eu conhecia aquela menina de 18 anos, mas ao mesmo tempo envelhecida, parecia ter uns 35 anos. Eu tentava ver quem era ela. E de repente, olhando melhor, aproveitando, apurando melhor a retina espiritual da minha alma, era a minha filha. A minha caçula, a filha mais nova, a minha filha. E quando eu olhei, eu passei a identificar os pensamentos dela. E ela pensava assim, minha mãe, ela acha que eu vou dividir todo o dinheiro dos meus homens com ela. Mas minha mãe não vai fazer isso não. Eu vou esconder, eu vou mentir. A minha mãe está querendo me explorar. Divaldo, a minha filha tinha se tornado uma meretriz. Mais do que isso, era explorada pela própria mãe. E quando eu ouvi aquilo, eu tive uma emoção, e ela captou a emoção. E começou a pensar, se não fosse meu pai, hein? Se meu pai não tivesse cometido aquele ato acovardado, abandonado a vida, nos deixado numa situação de penúria, talvez eu estivesse numa situação melhor. Ele é o culpado. E eu senti enlouquecer, quis gritar, que dor. Eu te falei mais cedo, Divaldo, da dor física do suicídio. Ela é pequena diante dessa dor moral. A dor daquele que agiu diretamente no prejuízo daquele que ama. Eu era amado pelos meus filhos. E fui tão egoísta, fui tão cruel, pensava tão somente em mim mesmo, que me matei. Esquecendo desse amor, esquecendo dos meus filhos. Como eu pude deixar-me conduzir por pensamentos obsessivos que me martelavam, pensamentos que a minha mente criou, mas que teve o auxílio poderoso de outras mentes que sintonizam nessa faixa vibratória. E eu me deixei levar, e agora estava ali, louco de dor. Eu quis voltar, mas de repente eu fui atraído para uma outra região aqui de Salvador, como se fosse um imã. Aqui o pensamento é instantâneo, e de repente eu fui levado para o cárcere, para a região de prisão. E em uma prisão, um local de uma cela específica, estava um jovem. Quando cheguei perto, pude olhar ali, estava um jovem, e era o meu filho. O meu filho mais velho, o meu primogênito, ali estava numa cela de cadeia. E eu tentei apurar a retina, a sensibilidade, para entender o que ele pensava, e consegui captar. E ele pensava, eu matei, e se preciso mato mais uma vez. A única forma de sair da penúria foi o uso das drogas, entrar para a criminalidade. Mas meu pai, onde ele está agora? Não existe? Ele não existe mais. Se ele estivesse ao meu lado, se ele tivesse me amparado, educado, ser o companheiro que eu tanto precisava, o orientador, o pai que eu tanto carecia, talvez eu não tivesse me tornado criminoso. Mas sim, matei, se preciso, vou matar mais. Eu vou fugir dessa cela, eu vou arranjar um jeito de fugir dessa cadeia. E eu vou progredir, queira ou não. Divaldo, meu filho falar isso, a minha filha falar aquilo, eu enlouqueci. Dei um grito, os enfermeiros pressurosos vieram e me conduziram de volta ao Hospital Maria de Nazaré, onde eu não pude voltar para a mesma ala de tratamento. Eu tive que ser localizado numa ala onde eu iria receber um tratamento mais intensivo, para que eu pudesse aproveitar melhor as oportunidades que seguiriam. Mas, Divaldo,
Depois de muito tratamento, depois de muitos dias que se passaram, me recuperei um pouco. Passaram muitos anos e agora eu estou próximo de reencarnar. Queria que você saiba que eu vou reencarnar com sérios problemas nervosos. O meu corpo físico vai estar profundamente afetado. As marcas do suicídio que eu cometi vai passar para o novo corpo físico em formação. Mas é preciso que seja assim, Divaldo. É uma forma de eu depurar o gesto que fiz, o gesto que eu cometi. Então eu quero te pedir hoje, Divaldo, quero te pedir apenas hoje, para que não chore. Porque se você chorar, o que será de nós, os suicidas, que passamos por problemas e por sofrimentos tão atrozes e começamos a ter esperança? Porque isso é bonito na vida. Por mais doloroso que seja o suicídio, Deus concede novas oportunidades, até mesmo para essas almas que se matam. É o meu caso. Eu me preparo para renascer de novo. Numa vida que eu tenho certeza que vai ser limitada, fragilizada, difícil. Se era difícil a existência anterior de pobreza, eu era paupérrimo. Agora, pior será. Mas se eu conseguir levar a minha existência até o fim, não vier a tentação, souber vencer as adversidades, e para isso eu fiz tantos cursos aqui, e se eu conseguir levar até o fim, será uma vitória. E aí o futuro me espera. O futuro de promessa, de vida, de novas cores, de novas perspectivas, de elevação, de crescimento, de felicidade. Felicidade. As pessoas acham que através do suicídio buscam uma fuga. Ao contrário. Tomando a decisão do suicídio para evitar do sofrimento muito piores vem para aqueles que cometem suicídio. Então essa é a minha história que eu gostaria que você contasse para todos aqueles que te ouvem, para que possa servir de exemplo, para que as pessoas possam valorizar mais a vida. A coisa mais bonita que existe na existência é a vida. O momento presente é uma bênção, é uma pérola, é uma joia que Deus deu. Se nós soubermos aproveitar a romagem terrena, um minuto adequado, a bênção do tempo ao nosso favor, nós estamos cada vez mais caminhando em direção à perfeição e à felicidade e ao encontro de nós mesmos. Então, gostaria de deixar essa mensagem para você, Divaldo, para que você possa falar para as pessoas. Essa história que eu estou contando, eu repito para aqueles que chegaram um pouquinho depois, ela está no livro O Semeador de Estrelas, da Sueli Caldas Schubert, que conta essa história e outras do Divaldo e faz análise também. Quem quiser estudar o caso, ler o livro, é claro que eu contei aqui, cada um é cada um, e eu contei com a minha própria emoção, né, na minha forma de contar. Pode ser que eu tenha esquecido detalhes, mas a história é mais ou menos assim. E a gente vai contando e emocionando, porque eu sou uma pessoa também tão emotiva, né? Eu me vejo no lugar dessas pessoas. Com certeza, nós já cometemos o autocídio em algum momento de nossas vidas. Que não seja o direto, como esse suicida do trem, mas talvez cometemos através de processos indiretos, através de vícios, né, de viciações e de outros meios, de outras formas. Então é essa. Nós temos quantos minutos, Vitor? Que a gasolina aqui está acabando, então tem que... Eu falei, 45 minutos é tão pouco, eu tenho tanto para falar e na prática ainda sobrou 10. Que bom. E vai ter um debate, né, depois, né? E vai ter poder... Oi, Ana Paula, seja bem-vinda. Obrigado pelo convite. Tá, gente? Então é isso. Então dá tempo de eu falar um pouquinho do suicídio indireto, né? Você ia falar o quê? Não, mas você fez assim porque tem um negocinho para ver aí. Ah, que bonitinho. Gostei demais. Super legal. Tem a plaquinha. Igual aqueles, no futebol, né? Vai ser substituído e tal. A plaquinha ali, tá, né? Tá, veio lá o tempo que está acabando a partida. Nós estávamos falando do suicídio indireto. Um exemplo que eu tenho do suicídio indireto é do livro Nosso Lar, o do André Luiz, que ele descreve. Ele passou também por sofrimentos, por dores no plano espiritual, foi resgatado também pelo ministro Clarence do Nosso Lar. E depois foi-lhe dito, isso ele não aceitou no primeiro momento, que ele era um suicida. Ele, inclusive, quando ele estava na região inferior, esse
suicida vinha na cabeça dele e ele ficava indignado com aquilo. Depois ele não aceitou, mas lhe foi explicado que o comportamento que ele adotou, determinadas atitudes da vida, abreviaram a existência dele. E ele está em curso, em processo de suicídio mesmo. Ele ficou em curso, em processo de suicídio. Que ele precisaria, a partir daquele momento, aprender, né, aceitar primeiro, porque realmente é um processo de aceitar, de admitir as nossas falhas. Nós podemos nos matar, seja através de processo, e isso até hoje a medicina explica, né, quando você é uma pessoa muito nervosa, né, quando você é uma pessoa irritável, e que não aceita, e que discute, e que aquilo, né, de certa forma, atua no corpo somático e causa determinados problemas, doenças e etc., que pode levar até a morte. Então, isso é uma espécie de suicídio, né? E foi o caso do André Luiz, porque ele também tinha uma série de problemas, ele se irritava fácil e tal. Mas, e daí o nosso cuidado, né? Ao cuidado, levar uma vida digna, né? Essa existência é tão bonita. A coisa melhor dessa vida é a gente poder estar aqui, nesse momento, enriquecido, amparado por essa doutrina, que é uma doutrina tão maravilhosa, uma doutrina espírita, que tanto esclarece, que tanto nos estimula, que tanto nos empurra, e que tanto nos alerta, não é verdade? Tanto nos desperta. Eu fico pensando, gente, se eu não fosse suicida, que eu seria? Né? Eu acho que o suicídio o espírita, melhor dizendo. Fala de suicídio, estou trocando as bolas. Regressar, aí não dá. O espiritismo, assim, ele acho que é essa palavra, né? Como esclarece, como nos apoia, como nos sustenta, né? Acho que o espiritismo. Espiritismo é uma bênção mesmo. Domingo passado foi Dia das Mães, não é verdade? Dia das Mães, domingo passado. E eu me lembro aqui, eu gosto de falar essa história, que uma vez eu e meu pai, meu falecido pai, ouvimos o Rolando Boldrin declamar essa poesia. Eu fiquei tão encantado com ela, que eu queria agora, no termo, já que a gente está falando de vida, vamos falar da vida das mães, né? Da vida da criança, da vida nós aqui, goianos, temos o pé no campo, né? Quando não temos o pé, temos o corpo todo, porque a gente adora a coisa do campo, da fazenda, da roça, né? Nós aqui, goianos, gostamos muito desses elementos lá do campo. E o Rolando Boldrin declama poesias maravilhosas de autoria dele. Uma vez eu fui declamar essa poesia, só que essa poesia de autoria dele até a metade, porque um dia eu fui declamar essa poesia no centro, e quando eu cheguei na metade, para terminar, me veio uma inspiração e eu continuei e fiz uma segunda parte. Quem sabe um dia eu mostro para ele, né? Que é inserir na doutrina espírita, porque ele não é espírita. E aí o Rolando Boldrin conta uma casa de uma criança de uns 7 anos, e aqui vai nosso abraço a todas as mães, né? Nós estamos na Semana das Mães, domingo foi Dia das Mães, hoje é sábado, passaram poucos dias. E é uma poesia que diz assim: mãezinha querida, que saudade eu tenho de ansê, mãezinha. Eu me lembro dos brinquedos que nós brincava, de correr, de cabra cega, mas o brinquedo que eu mais gostava era o brinquedo de esconder. Ansê chegava para mim e falava: Zezinho, fica aí que eu vou esconder. Eu ficava ali, mãozinha no zóio, contando, depois eu saía para percurar Ansê. Percurava num canto, percurava outro. Na nossa casa de chão batido, lá da roça, eu entrava no quartinho, olhava debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, onde você tinha se metido. Aí eu ia lá para a sala, depois olhava na cozinha, junto ao fogão a lenha, você não estava fazendo café, nada ali. E eu pensava, gente, onde essa mamãe está? Aí eu pensei, vai ver que ela está lá no meio das árvores, escondida, no pé de jaca, no pé de abacate, no pé de manga. O nosso quintal tinha tantas árvores, e eu fui para lá, você não estava. Aí eu me sentia sozinho, a solidão que ia subindo assim, tomando conta do meu coração. E eu fazia biquinho para chorar. Mas antes que eu chorasse, Ansê me aparecia. Aquela pele muito negra, o sorriso branco,
nos lábios, na boca. E eu abraçava, anseia assim, Zezinho, ora Zezinho, eu estou aqui. E era uma felicidade te ter junto de mim. Que saudade eu tenho de Ansê, mãezinho. Eu me lembro que era de noitão, me acordaram de supetão. E eu fui lá para fora e vi umas pessoas diferentes, uns rostos diferentes na casa. E eu, entre esses rostos tudo, não vi o seu. Aí eu falei, uai, onde é que a minha mãe está? Aí falei, será que ela foi se esconder de mim? Na sala tinha umas pessoas com os lenços nos olhos e um caixote preto, umas velas crepitando. Eu fui lá para a cozinha, olhei, lá no fogão a lenha você não estava fazendo café, tinha outras pessoas. Ora, engraçado, você não gostava que ninguém mexia naquele fogão, só você? E tinha outras pessoas lá. E aí eu falei, ela está brincando de esconder comigo. Eu vou achar ela. Entrei no quarto, olhei debaixo da caminha, de dentro do guarda-roupa. Na sala as pessoas estavam lá, você não estava. Na cozinha você não estava. Fui para fora, mas estava um breu, era de noite, um escuridão. E assim mesmo eu tive coragem de olhar assim meio para os pés de jaca, para abacate, de manga, para ver se não estava lá, escondida de mim. Você não estava. E eu falei, já sei, vou fazer biquinho. Ela vai aparecer. E eu fiz biquinho. Eu fiz biquinho. E você não apareceu. Você não apareceu, mamãe. Você não apareceu esse dia, no outro dia, no outro dia, no outro dia. E chegou o dia das mães. E eu molhei o travesseiro. Eu molhei o travesseiro, porque eu não tinha mãe. Era sábado, véspera de dia das mães. No outro dia é dia das mães. E eu chorei. E chorei. E me vi num lugar bonito, assim, florido. Cheio de vida, cheio de alegria, cheio de energia. E uma luz se fez assim, uma luz clara, assim, igual assim, ó, está aqui, uma luz. E daquela luz formou-se um ser. E daquele ser, Ansê me apareceu. Ajoelhada como me ajoelhava para abraçar, a pele muito negra, os dentes brancos na boca. E você, ora, Zezinho, Zezinho, eu estou aqui, vem cá, me dá um abraço. Eu abracei Ansê. Ansê me colocou no colo, passou a mão no meu cabelo e disse, Zezinho, num dia que não está nem muito longe, nem muito perto, nós vai se encontrar de novo, Zezinho. Mas agora, vai para a terra que eu daqui, juntinho de Jesus, pertinho de Deus, estou velando por você. Vai, Zezinho. E eu acordei no outro dia. Mas acordei com alegria. As lágrimas do travesseiro tinham secado. Uma alegria de viver. E estava tão feliz, saí sorridente. Uma pessoa passou para mim e falou, ai Zezinho, por que você está com essa alegria toda? Hoje é dia da mãe, das mães, você não tem mãe? Eu olhei para ela e falei, eu tenho mãe sim. Ela está pertinho de Deus, juntinho de Jesus. Ela só está fazendo, sabe o que comigo? Ela está brincando de esconder comigo. Mamãe está viva, só está brincando de esconder. E um dia eu vou encontrar com ela. Eu tenho certeza que vou. Ah, se vou. Que saudade eu tenho de Ansê, mãezinha. Que saudade eu tenho de Ansê. Que Deus abençoe todas as mulheres e as mães. Que assim seja.